Carro chinês tem suporte adequado de pós-venda no mercado brasileiro, principalmente quando a questão são peças disponíveis para manutenção preventiva ou corretiva. Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês que a GWM se preocupou bastante com esse tema. Para isso convidou a gente para ir lá no centro de distribuição de peças que fica na cidade de Cajamar, quase interior do estado de São Paulo. Vou mostrar para vocês todos os detalhes dessa grande operação que eles têm, inclusive peças do Hora 03 que existem à pronta entrega no mercado brasileiro. Vamos conferir? Aqui é onde as peças da GWM ficam armazenadas. Vocês estão vendo aqui? São duas fileiras que vão até lá no fundo. Praticamente 500 mil de peças. Aqui a gente tem aproximadamente 42 milhões de reais em produtos aí para suprir os carros da GWM no mercado brasileiro. Aqui tem mais de 15 metros de altura. Como é que os pallets são organizados? Basicamente, as peças que são mais utilizadas ficam na parte de baixo e as peças que são menos utilizadas ficam na parte de cima. Um exemplo de peça que dá muito problema: espelho retrovisor. O motoqueiro passa, leva o espelho retrovisor, mas olha só, tá aqui o espelho retrovisor do carro da GWM. Todas as peças têm um controle de código de barras e tudo muito organizado. Assim, de forma digital, dá para saber a peça que tem e a peça que não tem. Peças como faróis e lanternas, olha só, dentro dessa caixa aqui tem a lanterna traseira do GWM Hora 03. Todas essas caixas que vocês estão vendo aqui atrás são daqueles carregadores portáteis que acompanham aí os carros da GWM. Esse carregador aqui tem um detalhe: a garantia dele é a mesma do carro, de 5 anos. Então, se o seu carregador eventualmente der algum problema, um desses daqui vai fazer a reposição do seu carregador na garantia sem custo. Além dos 15 metros de altura para acomodar os pallets, aqui você consegue ver bem o comprimento de um dos corredores, praticamente meio quilômetro de comprimento, e tudo isso aí é peça GWM. E se o carro recebeu aí uma colisão lateral de um outro veículo, você vai precisar de uma lateral inteira. Ó, aqui. Essa daqui é a lateral do GWM Hora 03. Sabe aqueles detalhes de acabamento do carro que às vezes não são muito comuns de você ter? Pois bem, esse daqui é o console que fica entre os bancos do Hora 03, tá vendo? Ele vem aqui nessa caixa, então peças de acabamento também estão presentes aqui. Sabe aquele pacote de tranquilidade da GWM que ela garante a bateria do carro aconteça o que acontecer por 2 anos? Então, essa caixa aqui de madeira são baterias que já foram empacotadas e vão para concessionários que eventualmente estão atendendo carros que podem ter tido problema nas baterias, e tudo isso garantia. Além das baterias, essa outra caixa aqui, que também já está preparada para sair, é, por exemplo, para-brisa, uma coisa que quebra com muita facilidade, né? Tá na estrada, atrás de um caminhão, cai alguma coisa, trinca o para-brisa. Essa caixa aqui é só de para-brisa saindo para concessionário. Outra peça do GWM Hora, tá vendo? Esse suporte aqui, os clientes não estão muito acostumados, mas esse suporte é extremamente importante porque ele fica justamente embaixo do motor elétrico. Quando é que um suporte desse é trocado? Quando o carro sofre uma colisão muito severa. Então esse tipo de peça também está disponível. E agora vamos entender aqui a estratégia da GWM para a questão de pós-venda. Para isso, eu estou aqui com o Daniel Conte, meu amigo. Tudo bom, Daniel? Tudo ótimo. E você, Jorge, como é que tá? Obrigado pela presença, Daniel. Opa. Daniel é o diretor de pós-venda da marca GWM, que vai responder perguntas mais complicadas que eu separei aqui para ele. Então a primeira é a seguinte: como a GWM garante que não vai faltar peças para os carros que ela traz da China, não são fabricados aí? E aí, como é que funciona? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe aqui, pessoal, e é isso que a gente quer desmistificar. Tudo começa com um único indicador que a gente chama de índice de fornecimento de peças. Então, começando por isso, hoje nós fornecemos 98% da demanda dos clientes e das concessionárias. Para a gente saber se isso é bom ou ruim, a média aqui no Brasil hoje gira em torno de 90% a 95%. Ou seja, hoje, esse indicador referente ao fechamento de maio, estamos bem. Agora, como que a gente faz isso acontecer? Que essa é a grande pergunta. Como vocês conseguem ver aqui hoje, precisamos de uma estrutura que atualmente abriga 523 mil peças em um espaço de 3 mil metros quadrados com um diferencial de... A gente tem
15 metros aqui de pé direito e temos uma instalação flexível para o aumento de demanda e para a introdução dos novos produtos que vai ter no futuro. E quem trabalha, pessoal, em toda essa estrutura, que inclusive temos sistemas integrados entre concessionária, montadora e os fornecedores, é uma equipe de 80 pessoas entre todos esses CNPJs envolvidos. Agora, essas pessoas, pessoal, que nós trouxemos para cá, são pessoas que têm, no mínimo, 15 a 20 anos de experiência na indústria automotiva, vindo de Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, Hyundai, Volks, diversas marcas para poder justamente chegar nesse nível impressionante de 98% de fornecimento. Tá vendo? Tudo começa com um planejamento bastante assertivo. Agora, toda essa quantidade de peças tem que estar em algum lugar. Estamos aqui nesse armazém. Onde esse armazém está situado? Pessoal, a gente está aqui no interior de São Paulo, em Cajamar. A gente está do lado aqui das principais rodovias para a gente conseguir, inclusive, velocidade, para a gente conseguir entregar isso rapidamente, não somente para o estado de São Paulo, mas assegurar para o Brasil todo. E ainda falando agora aqui de dentro da operação, como vocês podem ver, a gente está situado em um espaço de 3.000 metros quadrados hoje. E se vocês conseguirem ver ao fundo aqui da gravação, nós temos inclusive uma área já expandindo para 7.000 metros quadrados. Meio quilômetro daqui até lá. Exatamente, é grande pra caramba. E o que a gente tem que levar em consideração também que aqui nessa parte direita há um espelho desse espaço que nós estamos em que temos preferência para poder fazer expansão quando a gente introduzir, inclusive, também os próximos carros. E como vocês conseguem ver aqui, o mercado costuma trabalhar, pessoal, com pé direito em torno de 12 metros. Aqui nós trabalhamos, inclusive, com 15 metros para justamente a gente conseguir ter mais eficiência e espaço para armazenagem das peças e poder disparar para todo o Brasil. Então, pessoal, além de rodovia Anhanguera Bandeirantes, estamos perto aqui de Viracopos e relativamente perto de Guarulhos, onde também são feitos envios de peça. Então, se aqui tem mais de 500 mil de peças, desde as pequenininhas até as maiores, como é que faz para não faltar nenhuma peça? E aí? Essa é a nossa grande estratégia aqui, pessoal, porque nós temos que utilizar a tecnologia a benefício e favor do nosso cliente. Então, o que nós edificamos aqui na GWM? Os sistemas que as concessionárias utilizam, eles fazem uma leitura de como que está a saída de peça. Ou seja, se eu vendi uma peça, eu necessito repor uma peça. Ou seja, a gente vai mandar estritamente a necessidade da concessionária. Agora, quem faz esse cálculo? O sistema. Então, o fator humano que eventualmente pode errar, seja para cima ou seja para baixo, hoje a gente conseguiu blindar a GWM e as concessionárias. Mas, obviamente, a gente também tem que fazer uma previsão de demanda e não simplesmente olhar para o retrovisor do que saiu. E como que a gente faz isso? Em função de toda a volumetria que a concessionária está vendendo de carros. Ou seja, combinando essa técnica do vende um, compra um, e esse Six Sigma em que eu consigo incorporar inclusive essa previsão de demanda, o sistema vai fazer uma sugestão diariamente para cada uma das concessionárias em função do perfil de cada loja. E aí o que acontece? Esse arquivo com toda essa sugestão de reposição, ele vem diariamente de todas as lojas aqui para o nosso estoque que vocês estão vendo, e aí a gente entra nesse processo de fazer o picking, packing, e a gente manda para as concessionárias através de toda essa logística que a gente acabou de explicar para vocês. Ou seja, tecnologia a favor do nosso cliente. Tem muita inteligência digital aí. Então já temos as peças, mas agora o importante. Quanto tempo para essa peça estar disponível na concessionária? Como é que funciona? Essa pergunta é fundamental porque não adianta a gente falar que tem peça se demora para chegar para o cliente. E por isso, pessoal, que nós temos contratado aqui com o nosso provedor logístico em que, de forma preventiva, as peças elas vão chegar, dependendo, obviamente, do estado que nós estamos atendendo. Tudo começa em 2 dias até 10 dias para os estados que ficam mais longe. Agora, a gente trabalha com aquela técnica do estoque de segurança para que o cliente não tenha que aguardar 10 dias. Agora, se por qualquer razão faltou pontualmente alguma peça, a gente tem uma contingência que a gente tem contratado aqui com o nosso fornecedor, que é, eu reduzo esse prazo pela metade. Ou seja, consigo atender entre 1 a 5 dias todos os estados do Brasil. Agora, para conseguir fazer chegar mais rápido nesse prazo que a gente comentou, entra o nosso frete aéreo. E, obviamente, se inclusive nós temos esse contratado também que, se eu tiver que fechar um único carro para colocar um fusível e esse carro levar essa peça daqui 700 quilômetros, que vai levar seja aí 10, 12 horas, obviamente vamos fazer uma pausa no meio do caminho, por questão de segurança, a gente
faz isso para o nosso cliente. Ou seja, vamos considerar o nosso frete regular de 2 a 10 dias para atender todo o país e na contingência de 1 a 5 dias, seja entre aéreo ou um carro dedicado. Então, não vai ter essa história do carro ficar um mês parado na concessionária. Preocupação de qualquer cliente que compra um carro importado. Vamos supor que a China atualiza o carro lá fora para outros mercados. Aqui no Brasil esse carro não foi atualizado. Como é que fica o suprimento dessas peças do modelo que, em tese, não está sendo mais fabricado lá fora? E aí? Essa é uma pergunta bem importante, pessoal, e essa não é uma exclusividade única da GWM também, acaba sendo preocupações também de outras marcas, e essa que é a nossa missão dada, missão cumprida. Já foi muito esclarecido para a China aquela condição legal em que as montadoras no Brasil elas precisam assegurar peça em torno de 10 anos para os nossos clientes, mesmo que o veículo saia de linha de produção. Ou seja, nós temos essa segurança em que a China vai fornecer peças para os veículos aqui que estão rodando no nosso mercado brasileiro pelo tempo que for necessário, seja ele estipulado por lei ou inclusive caso haja a demanda daqueles clientes que vão virar fã da marca e vão querer manter o carro com qualidade no nosso estoque. A gente vai fornecer sim para os clientes pelo tempo que for necessário. Informação oficial da GWM. E outra questão que também é extremamente importante. Se o carro é fabricado na China, se é a GWM que importa as peças, como é que fica a política do pós-venda? Além de ter a peça, quanto vai custar essa peça? O cliente vai ficar refém da marca com preços exorbitantes de peças? E aí? E muito pelo contrário, Jorge, essa é uma grande preocupação que nós temos aqui, porque da mesma forma que em vendas nós temos o preço único do veículo para todos os estados, no pós-venda da mesma forma. Ou seja, o cliente que for em uma concessionária, não importa se está no Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, o preço das peças são os mesmos. Aqui é preço único. Mas aí vem aquela preocupação, tá, legal, você está garantindo preço único para a gente, mas é cara, a gente vai estar refém? E muito pelo contrário, pessoal. Volto também a falar de vendas, da mesma forma que nós temos um posicionamento de preço estratégico do nosso carro, trazendo acessibilidade de novas tecnologias de ponta que existem no planeta, essa é a nossa responsabilidade aqui com peças no pós-venda também. Ou seja, um cliente, quando necessitar fazer qualquer revisão ou substituição de peças, vai sempre ser um preço muito acessível, a exemplo da nossa primeira e segunda revisão de apenas R$ 920 em um carro que acelera de 0 a 100 em 4,8 segundos. Quanto que a gente acaba deixando de investimento em outras marcas e agora quanto que a gente está pagando aqui. Ou seja, nesses últimos tempos estamos sendo reconhecidos pelo mercado com essa acessibilidade e um preço justo, e agora com essa combinação em preço único é a transparência que temos que levar para o nosso consumidor. Bom, e para a gente fechar, pessoal, vou perguntar para o Daniel. Então a gente pode montar uma lista de peças que a gente quer ver do Hora 03. Vocês vão separar todas essas peças e a gente vai mostrar para o cliente que essas peças existem, Daniel? Da mesma forma que aqui a gente fala, aqui a gente mostra, pessoal. Em breve vocês vão poder consultar isso aí também. Vamos mostrar isso para vocês. Você sabe como é feita a revisão preventiva do GWM Hora 03? Pois bem, eu estou aqui na concessionária GWM do Grupo Caminho, na cidade de Bauru, e a gente vai mostrar para vocês essa primeira revisão, que acontece ou com 24 mil quilômetros ou com 2 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Será que é uma revisão muito complexa? Vamos conferir os detalhes agora. E aqui já vai a primeira surpresa do veículo 100% elétrico. Você tem ideia de quantos itens são trocados nessa primeira revisão? E olha só que interessante, apenas 2 itens. O filtro de pólen do ar-condicionado e o fluido de freio. Apenas isso que é trocado na primeira revisão. O resto são inspeções que nós vamos mostrar para vocês aqui. Dentro da primeira revisão, uma das coisas que é feita é retirar da roda do veículo para ser feita uma inspeção de disco, pastilha, sistema hidráulico do freio e alguns componentes de suspensão. Dentro da primeira revisão é feito o rodízio dos pneus e é verificado se existe necessidade de balanceamento e alinhamento do veículo. Na parte de baixo do carro, várias coisas são observadas, como por exemplo, conjunto de suspensão, mas a parte mais sensível está nessa parte.
Aqui em cima está a bateria. Então isso aqui é uma placa de proteção da bateria, não é a bateria diretamente. É verificado se essa placa aqui está tudo em ordem. Por exemplo, a gente está vendo aqui que tem um risco. Isso é normal às vezes acontecer. O que não pode é essa placa aqui, ela está deformada ou perfurada. Se isso acontecer, é preciso tirar a placa e ver se não afetou mais nada. Além disso, alguns parafusos importantes são observados. Então você tem parafusos de fixação, um aqui, mais outro aqui. Na lateral são vários parafusos de fixação da bateria e aqui na parte dianteira você também tem 2 parafusos e esse conector aí da bateria. Então tudo isso é verificado e inspecionado para saber se está tudo em ordem aqui no Hora 03. Mais algumas inspeções que são feitas aqui, né? Os fluidos de arrefecimento. A gente vê 2 reservatórios, tem um aqui e o outro ali do lado. Mas é feita apenas uma inspeção. É claro que é observado também os conectores do sistema elétrico aqui no carro, na parte dianteira, para ter certeza que está tudo ok. Outro procedimento bem importante é a leitura eletrônica do carro, né? Então, com um equipamento especial, ligado na porta de comunicação e também num laptop, existe um software específico que faz toda a leitura do carro para ver se tem algum tipo de erro ou até mesmo a necessidade de alguma atualização. E isso aqui só vai dar para fazer na concessionária, porque esse software que está no computador, ele é autenticado de forma online com a GWM. E também nessa primeira revisão são feitas as inspeções de iluminação do carro, lanternas dianteiras, traseiras, faróis e também os limpadores do para-brisa e o reservatório de água do limpador para saber se está tudo em ordem. E essa primeira revisão tem o valor tabelado pela GWM de R$ 740. E para provar que as peças da GWM existem, olha só, a empresa separou uma série de peças que eu pedi para eles, para mostrar para vocês que elas estão disponíveis aqui no centro de distribuição. Todas essas caixas que vocês estão vendo aqui, ó, todas essas aqui, inclusive essa de madeira, são peças do Hora. Vou mostrar para vocês uma por uma que está tudo disponível. Vou começar com essa caixa de madeira enorme que vocês estão vendo aqui. Dá para ter uma ideia do que é, né? É até um pouquinho difícil de abrir porque ela vem toda lacrada. Mas isso daqui é o conjunto completo de bateria do Hora 03. Tá vendo? Então, essa caixa toda que vocês estão vendo, se algum Hora 03 precisar de uma bateria completa, tem aqui a bateria completa do carro. Dentro dessa outra caixa, vou abrir para mostrar para vocês, olha aí, uma porta dianteira do lado direito do carro. Olha como a porta vem toda muito bem acondicionada aqui numa caixa de papelão, você tem aqui as proteções de isopor e obviamente a porta está aqui para ser pintada e levar todas as preparações antes de ir para o veículo. Sabe aquele motoqueiro descuidado que passa entre as vias de trânsito e leva o seu espelho retrovisor? Então aqui tem um espelho retrovisor completo do Hora 03. Tem aqui o indicador de ponto cego e aqui o sistema de câmera 360 graus. Agora, aqui está o kit completo do espelho, porém a GWM me informou que ela também tem partes desse espelho para atender os clientes. Às vezes quebra só a lente aqui, então não precisa trocar o espelho inteiro, eles têm essas partes. Outros detalhes, que acabamento do para-choque dianteiro, tá vendo? 2 peças de acabamento. E aqui também foi separado um filtro do ar-condicionado de cabine. Como vocês estão vendo aqui, temos aqui peças bem interessantes e de uso muito frequente. Aí você deve estar se perguntando, bom, se é um carro chinês, devem ter equipamentos especiais para o concessionário. E a GWM também traz isso. A gente separou aqui 3 peças. Esse daqui é para a parte eletrônica do carro, como vocês estão vendo, é um equipamento específico que vai para o concessionário. E dentro dessas 2 caixinhas tem ferramentas específicas para, por exemplo, retorno do êmbolo da pinça de freio.
Claro, tem uma pinça de freio específica o carro, mas tem a ferramenta que também vai para o concessionário. Claro que a bateria no carro não trabalha sozinha, tem uma série de conexões. Eles separaram aqui também um chicote do sistema elétrico de alta tensão da bateria. Se precisar de outros, tem, mas esse aqui é um exemplo para vocês verem. Não é só a bateria que está disponível, o chicote elétrico também está. Peças de colisão, né? Para-choque. Esse daqui, pessoal, é o para-choque dianteiro do Oreskin. Como é que a gente sabe? Tá vendo aquele acabamento que a gente mostra no para-choque do lado de fora? Então aqui dentro você também vê o acabamento. O pessoal acha que aqui vai algum tipo de sensor. Não vai. Vocês estão vendo o para-choque dianteiro aí que não tem nenhum sensor. Você está vendo que o para-choque vem todo protegido aqui com essas peças. E essa outra peça aqui que vocês estão vendo é a grade superior. Então você tem o para-choque e também tem a grade superior. Então peças de colisão muito frequentemente utilizadas também estão disponíveis. E essa outra caixa grande aqui, inclusive, está em chinês, mas também está em inglês. Vidro na parte de dentro. Vamos ver que vidro que é esse? E olha só, é o para-brisa do carro, né? Tanto o Oreskin quanto o Ora GT usa exatamente o mesmo para-brisa. Mas olha a qualidade do transporte do para-brisa. Então você pode ver aqui que você tem todos os encaixes aqui de espuma, fixando o para-brisa bem no meio, e existe espaço adicional aqui. Então, se tiver uma movimentação na caixa, o para-brisa não é comprometido. É desse jeito aqui que o concessionário recebe o para-brisa para uma eventual troca. E aquelas peças de desgaste mais frequente? Tipo amortecedor, tá aqui um na caixa, amortecedor dianteiro do Oreskin, e não é só amortecedor, se você precisar do batente também e outras partes da suspensão, também tem as peças aqui. Como vocês estão vendo, cada peça tem a sua caixa e a sua própria proteção. Outra peça extremamente importante, essa daqui. Temos aqui a tomada de carregamento, né? Então um veículo 100% elétrico, quando você vai ligar um carregador AC do tipo 2 ou CCS, é nessa tomada que você liga. E a gente consegue ver bem aqui que essa daqui é realmente a do Ora, porque é um sistema trifásico. Se fosse o Haval, só tinha aqui o pininho L1, aqui tem o L1, L2 e o L3. Detalhe, né, pessoal? Essa peça aqui é de fundamental importância, porque toda vez que você for carregar o veículo, é aqui que você conecta ele. E olha que o detalhe interessante, no carro da GWM essa peça tem 5 anos de garantia e se precisar trocar ela existe, tá aqui, tô mostrando para vocês. Curioso, né, porque lá na concorrente, a outra marca chinesa, que tinha aí 1 ano de garantia nessa peça, agora subiu para 3, mas na GWM a peça que tá aqui, são 5 anos e ela existe para troca. Numa colisão que envolve para-choque, muito provavelmente o farol vai junto. E olha aí o farol do Oreskin aqui, né? Tá presente também um dos faróis. Claro, tem o outro farol, eu só tô dando um exemplo para vocês, para você ver que o farol tá disponível, pronta entrega. Eu mostrei para vocês uma das portas, né? Mas o pessoal aqui da GWM quis provar que existe mesmo. Olha só, então as duas portas aqui. Tem a porta de um lado e tem a porta do outro lado. Mas se a gente falou em para-choque, grade, farol, e o capô? Tá aqui o capô também, olha aí. Capô dianteiro do Oreskin. Então as peças de uma eventual colisão dianteira, aquelas mais rápidas de danificar, por assim dizer, estão todas aqui, pronta entrega. Recapitulando as peças que a gente mostrou para vocês. Para-choque dianteiro, grade dianteira, para-brisa do Oreskin, aqui em cima, parte de baixo é a bateria completa, aqui na parte de cima a gente tem conector do sistema elétrico, chicote do sistema elétrico, acabamento de para-choque, filtro de cabine do ar-condicionado, espelho lateral, farol dianteiro, os 2 faróis aqui, amortecedor e partes de suspensão. E não é só isso, também tem parte de lataria. Aqui 2 portas e também o capô. Isso é uma parte da mais de 500 mil de peças, 500 mil de unidades que estão ali para cobrir todos os carros da GWM. É um estoque de mais de 50 milhões de reais disponível à pronta entrega para qualquer concessionário GWM no Brasil. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender,
ou comprar. Acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.